Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Quer vir aqui para o atendimento online, onde a gente vai bater papo, vou mergulhar aí na sua história para que de fato eu possa entender o que está acontecendo e assim conseguir te ajudar? É só você acessar o meu site www.andremassolini.com.br. Lá você vai ver todas as opções de atendimento, os valores, tudo certinho. Vamos então à pergunta dela que diz assim: Boa noite, André. Estou ficando com um rapaz. Ele não manda mensagem, mas quando mando, responde. Veja bem, minha querida, aqui esse negócio, gente, de mensagem, com quem a gente está ficando, eu acredito que elas são indicativo de algumas coisas. Sim, né? Até porque a gente precisa se orientar pelas atitudes das pessoas. Então, eu me oriento a partir do que eu gostaria que fosse ou eu devo me orientar a partir da atitude, dos gestos reais e concretos que a pessoa está me dando? Preciso me orientar a partir disso. Porque se eu for me orientar a partir do que eu gostaria que fosse, se eu for me orientar a partir da minha carência, se eu for me orientar por causa do que eu crio, a gente tá lascado. É aí que a gente vê esses processos de anulação, de pessoas se anulando pela outra pessoa, se sujeitando, passando verdadeiras humilhações, correndo atrás de quem não dá a mínima para elas. Por isso que eu estou dizendo, esse negócio de analisar as mensagens é válido? Posso agir dessa maneira? Analisar mensagens, eu vou analisar, portanto, atitudes que a pessoa tem? Sim. Veja bem, você diz que você está ficando com ele, ele não manda mensagem, mas responde quando você manda. Então, veja bem, quando você disse aqui que ele responde quando você manda, mas veja bem, tá, eu mandei mensagem, ele respondeu. Aí ele não aproveita essa conversinha que se iniciou ali, já que você puxou o assunto. Tá, sou eu que puxo, aí ele responde. Mas aí ele já responde e já vai respondendo cortando, porque tem isso. Vocês sabem, gente. A gente sempre pode dar brecha para o assunto continuar ou a gente já vai cortando. Então, ele responde e já vai cortando, e aí quem vai tentando puxar assunto de novo, mesmo ele tendo sido seco, dando um corte com o machado ali, é você que puxa uma outra conversa, aí ele demora para responder, mesmo estando online, demora para responder, vai responder só mais tarde, responde, meio que tipo, vou responder. Aí você, mas já responde cortando, não puxou um novo assunto, ou o que ele respondeu já foi meio que, sabe, para parar por ali, nem dá brecha para você perguntar outra coisa. Isso diz muito, porque aí significa que realmente só você está correndo atrás, meu anjo. Então, mostra que, mas ele responde, a gente fica. Pois é, porque para ele, ele está ficando com você. Então, ele tem os benefícios da ficada. Essa ficada ainda está acontecendo com sexo? Então, ele tem os benefícios da ficada, anjo. E eu vou te dizer mais. Tem gente que, de fato, responde porque não quer perder. Nossa, eu já usei esse termo aqui no canal milhões de vezes já, que é o congelador emocional. É aquela pessoa que ela não tem intenção nenhuma de ter algo sério com você. Sabe o que é nenhuma? Mas ela também deixa você no congelador emocional dela. Deixou ali. Então ela vai fazendo a manutenção. Sim, responde mensagem. Entendeu? Nem que seja para responder só no outro dia. Você mandou hoje, ele viu, vai deixar lá, responder. Mas só para manter você. Amanhã, se der uma fominha, descongela. Ou, não é? O termo hoje, eu quando inventei esse termo do congelador emocional, eu acho que nem existia o termo dos contatinhos ainda, que é um termo que ainda que funciona nos dias de hoje, né? Os contatinhos, quer manter os contatinhos. Então, o congelador emocional, os contatinhos, você pode ser um contatinho. Porque, meu anjo, veja bem, um ficante, ele pode ser ficante e está super interessado. Agora, se o cara já vai cortando conversa, nunca puxa papo comigo. Bom, veja bem, você acha que realmente combina? Se fosse aqueles livrinhos de criança, sabe aqueles livrinhos de criança que de um lado tem, de um lado tem o tijolo e do outro lado tem o pedreiro. De um lado tem o carro de bombeiro,
do outro lado tem o fogo. E aí a criança tem que fazer a ligação, né? Ligar o fogo no carro de bombeiro, sabe isso? Então, veja bem, se uma pessoa tem interesse, ela manda mensagem? Onde faz a correspondência? Se eu tivesse que colocar aqui, ó, interesse, mandar mensagem. Desinteresse, não manda mensagem. Onde você conectaria os pontos? Então, gente, uma pessoa que de fato tem interesse, ainda que seja ficante. Afinal, namoros começaram com os ficantes, certo? Casamentos, por vezes, os casamentos de hoje, né? Os de hoje, começaram com ficantes. De ficantes, foram para namoro, de namoro, foi para noivado, de noivado foi para casamento. Então, mas esses que, né, chegaram a casar, que começaram como ficantes, mas como ficantes eu já demonstrava interesse na outra pessoa. Interesse em conversar com ela, interesse em me aprofundar, interesse em sair de novo, interesse em que, né, já programa o final de semana. Então tem coisas que, tá vendo? São as atitudes. Ou seja, cuidado para não ser uma pessoa que eu fico insistindo em algo que claramente a pessoa não tem interesse em continuar. Mas ela só está me mantendo. Eu sou só um contatinho que está recebendo a manutenção. Por isso que a pergunta tem que ser o seguinte, olha, tá, e o que eu quero? Porque se você me disser, eu não quero nada, imagina, é que esse cara é um gostosinho, então para mim tá ótimo sair com ele de vez em quando. Porém, a partir da sua pergunta, eu não acho que seja o que de fato esteja acontecendo com você. Por isso que a gente tem que ser honesto com a gente. O que eu estou querendo, o que eu estou buscando. Senão, a gente fica insistindo em algo que vai nos fazer sofrer. Uma frase que eu costumo dizer aqui. Nós alimentamos o monstro que vai nos devorar. E finalizo só dizendo o seguinte. Tem gente que nessa hora que está assistindo esse vídeo, a pessoa pode dizer assim, então tô tranquila. Porque o meu ficante, ele que manda mensagem para mim. Tá, quando que ele manda mensagem? Só quando ele quer sair com você? Porque, tá vendo? Tem gente que se ilude. Não, fiquei tranquila agora. Assisti o vídeo do André, mas lá ela falou que só ela mandava mensagem. Quando ela mandava mensagem, ele respondia. Eu não, o meu é ele que manda. Tá, só que ele manda o oi sumida. Tá vendo? O que adianta? O que adianta a pessoa ser o que manda mensagem para você, mas quando manda, sabe, uma vez por semana ele manda oi sumida, ele manda porque ele tá querendo sair com você só naquele dia, porque ele quer funhanhar, a não ser, repito, que o seu interesse, o seu intuito com ele só seja de funhanhar também. Então pronto, então ficou perfeito. Então ninguém está sendo ofendido aqui, ninguém está fugindo do que quer, que isso fique claro aqui. O grande problema é quando a gente foge daquilo que a gente está buscando. Quando a gente começa a mendigar coisas, insistir demais em quem claramente não dá sinais de interesse. Inscreva-se. Eu fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilha aí com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço.